Pronto. Então, Lucas capítulo 17, aqui vai Jesus Cristo, está falando sobre a volta dele. Diga para teu irmão, Jesus vai voltar. Diga para teu irmão, você está preparado? Amém. Então, Lucas 17, 26 em diante. Glória a Deus. Diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Filho do Homem com letra maiúscula. Toda vez que achar na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra Filho do Homem com letra maiúscula é uma expressão exclusiva para Jesus. Ele fala de si mesmo. Por quê? Porque ele mesmo sendo Deus, diz a Bíblia, ele se transforma num homem, veio morar no meio dos homens, nasceu de uma mulher. Mas o capítulo 1 de Mateus diz que o nome dele é Emanuel. Um anjo aparece para Maria e diz: você vai botar o nome dessa criança Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Melhor, Deus se transforma no homem, veio morar no meio dos homens. Então por isso que ele é chamado aqui de Filho do Homem, e em vários textos da Bíblia. Porque ele mesmo sendo Deus, ele viveu 3 anos e meio como ser humano. Amém. Então, aqui diz, Lucas 17, 26. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Verso 28, que a bandeira que eu quero levantar com você é do número 28 para frente, diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. 32 diz: lembrai da mulher de Ló. Verso 33: qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perdê-la. Qualquer que a perder, vai salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Jesus, uma das comparações que ele faz da volta de Cristo, é que vai ser de uma maneira tão pública, que o mundo inteiro vai saber, igual quando alguém está no deserto, e morre um animal no deserto, um elefante no deserto, e de longe, quando o animal já está morto 3 dias mais ou menos, ele começa a estar cheio de urubu para tudo quanto é lado. De longe alguém já diz: olha, ali tem uma carcaça de um animal morto. Por isso tem urubu de todo lado. Então é comum no deserto as pessoas saberem que tem alguma carcaça de um animal morto, porque tem muito urubu revoando. Jesus compara aqui a volta dele, que no lugar onde ele pegar alguém para levar para o céu, na volta dele, muita gente vai saber. Por exemplo, todas as crianças do planeta, elas vão sumir, todas, diz a Bíblia aqui, porque Mateus 5:8, Jesus diz: somente os puros de coração verão a Deus. Então tudo quanto é criança vai sumir. Por exemplo, várias irmãs aqui estão com criança pequena. Se o arrebatamento fosse agora, ia ter um grito horrível dentro da igreja.
igreja, se a mãe e o pai ficassem para trás, não subissem, e apenas, vê aquilo ali, por favor, rápido, foi um pedaço de coisa que soltou aqui, ó, isso aí corta. Então, as mães iriam gritar: cadê meu filho? Assim, se você estivesse dentro de casa, uma mulher grávida dentro de casa, ou na rua, no colégio, ou no mato, sozinho no banheiro, e o filho na barriga ia sumir instantaneamente. Então isso vai ser no mundo inteiro, irmão. Milhares de pessoas vão saber que sumiu multidão de gente, principalmente criança. E Mateus 18:3, Jesus disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de modo nenhum vocês podem entrar no reino de Deus. Ele estava dizendo para os discípulos. Então essa é a característica de quem vai morar no céu. Bem, mas o que eu quero falar aqui, que ele comparou o dia da volta dele, primeiro, com os dias de Noé. Noé foi um homem que viveu antes de Ló, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Noé foi um homem que preparou uma arca, que Deus disse: prepara uma arca, Noé, e eu vou destruir o mundo todo com o dilúvio, Noé, mas tu e tua família vão escapar de tudo isso. Lá em Gênesis 6, verso 1 em diante, foi quando Deus conversou com Noé, mandou ele fazer uma arca. Detalhe, essa arca até hoje ela existe. A arca de Noé foi encontrada, ela está hoje entre a Turquia e a Rússia, dois países que detestam o Evangelho, detestam a Bíblia. A Rússia é o comunismo e a Turquia é o islamismo, que detesta as mensagens da Bíblia. Mas a arca de Noé foi encontrada no Monte Ararat, no mesmo lugar onde está aqui no Gênesis 6, dizendo que a arca foi parar lá depois do dilúvio. Então, se você botar no YouTube, por exemplo, eu peguei o vídeo e repliquei para a minha plataforma do YouTube, que eu tenho mais de 1000 vídeos no YouTube meu, que eu prego, que eu mostro a Bíblia, um monte de coisa. Então, eu botei lá: finalmente encontrar a arca de Noé. Você bota isso e põe do lado Wagner de Jesus. Você vai ver que um monte de arqueólogos vão lá, que é um monte só de gelo. No inverno ela está escondida totalmente, a arca de Noé, ninguém enxerga, só vê no verão, que é um monte de mais de 5.000 metros de altura, entre a Turquia e a Rússia, que está lá. Então no verão quem passa de avião vê ela, uma parte dela. Então nesse vídeo você vai ver que não é um vídeo de religião, nem de pastor, nem de igreja. São mais de 20 cientistas que estão falando nesse documentário que eu tenho na minha plataforma. Se você entrar no meu privado, eu mando para você. Eu dividi em 2 vídeos de 20 minutos. São dados arqueológicos provando pelo carbono 14, que é um barco de 5.000 anos, que nunca, o mundo de 100 anos para trás, nunca fez um barco daquele tamanho. Um dos cientistas que estão lá diz que o primeiro barco que os Estados Unidos fez, chamado SS Oregon, ele foi com as mesmas medidas da Arca de Noé, porque há mais de 100 anos atrás já tinha muita gente que já sabia que estava lá. Então os primeiros grandes barcos dos Estados Unidos foram construídos com as mesmas medidas da Arca de Noé. Bom, mas eu não quero falar da Arca de Noé, que é algo provado hoje por A mais B. Eu quero falar sobre os dias de Ló. Então aqui no livro de Lucas, Jesus disse que na volta dele vai ser como nos dias de Ló. Ló foi um homem que viveu no ano, mais ou menos no ano 430 antes de Moisés. Moisés viveu no ano 1500 a.C. Ló viveu dentro de uma cidade chamada Sodoma. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, primeiro Deus mandou anjos lá e disse: vai embora daqui, Ló. Então em Gênesis 19, 24,
os anjos disseram: vai embora daqui, Ló, tu e tua família, porque vamos mandar fogo e enxofre, queimar tudo nesta cidade. E aí o Ló saiu, ele e as duas filhas e a mulher. E aqui você viu o texto, Jesus diz: te lembra da mulher de Ló? Por que ele disse isso para quem estava ouvindo, principalmente para os discípulos? Porque a Bíblia diz que quando os anjos mandaram Ló e sua família saírem de Sodoma para ele meter fogo na cidade, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, porque os anjos tinham dito: não olha para trás, vai embora, não olhe para trás. E ela olhou, e a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Se você digitar no YouTube hoje, a mulher de Ló, estátua de sal na beira do Mar Morto, você vai ver que ele é um dos locais onde Israel recebe multidão de gente para visitar a mulher de Ló na beira do Mar Morto, que fica bem do lado de Israel. Então isso é uma das coisas que está lá no YouTube, que se você viajar para Israel hoje, um monte de guia turístico mostra lá aquela estátua só de sal, porque fica na beira do Mar Morto, que é só sal, e fica jogando aquele ar de sal em cima, e ela virou sal. Então ele disse: te lembra da mulher de Ló. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos: tu és o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Sal não para virar estátua, para ficar parado, para ficar morto para sempre, como ficou a mulher de Ló. Sal é para salgar a carne. Muita gente andando nas obras da carne. Você sabe que se não tiver sal, o carnal vai para sempre morrer na sua podridão. Imagine você comprar hoje 1 quilo de carne e joga bem ali em cima lá da tua pia e diz: olha, daqui a 1 ano eu vou botar sal aí, isso daí. Irmão, não aguenta, 48 horas já está cheio de mosca, já está apodrecendo, não presta mais para nada. Assim somos nós. Carne, Gálatas 5, 19 ao 21, Paulo diz: as obras da carne são conhecidas, prostituição, isso, quem pratica isso não entra no reino de Deus. Por isso nós somos chamados de sal. Sal é porque tudo aquilo que Deus fala é sal para tirar a podridão da carne. Bem, mas o que eu quero falar para vocês, ainda tem alguns minutos, é sobre quantos minutos? 12 minutos, 22, que ela disse que ainda tem. Tá, rapidamente. Então, porque ainda tem pregadores aqui para falar, mas deixa eu falar para você. Jesus disse: vai ser como no dia de Ló, o dia da volta dele. Primeiro, ele compara o mundo igual Sodoma e Gomorra. Agora olhe para o carnaval deste ano, irmão, que há 50 anos atrás nunca existiu o que você viu no carnaval de 10 anos para cá. Nudez, depravação, feitiçaria, homossexualismo como você nunca viu de 50 anos atrás. Me diga, o mundo está igual ou pior os dias de Sodoma e Gomorra? Sabe o que Paulo disse? Lá em Romanos 9, 29, se Deus não deixasse para nós descendente remanescente, seríamos igual Sodoma e Gomorra. Ele está dizendo: se Deus não estivesse trabalhando em alguém para inserir neles o cristianismo, o mundo não existia mais. Deus já teria tocado fogo no planeta Terra inteiro. Se não houvesse pessoa dizendo: te escapa disso, sai do vício, sai da prostituição, sai da macumbaria, sai, porque Deus vai incendiar esta terra igual queimou Sodoma e Gomorra. Então, se não tivesse pessoas falando para as pessoas deixarem o mal, se atracar com o que Deus fala na Bíblia, Deus já teria queimado essa cidade. Sabe como é que era visto Israel na época de Isaías, 700 anos antes de Cristo? Capítulo 1, 10, povo de Sodoma e Gomorra. E na época de Isaías, irmão, já fazia quase 1000 anos que a Sodoma e Gomorra tinha sido destruída, e Deus chamava o povo de Deus, de Israel, de povo de Sodoma. Sabe como era chamado os profetas
da época de Jeremias 23, verso 14, profetas igual a Sodoma. Hoje nós lançamos uma mensagem que a gente está trazendo em escola em áudio, falando sobre os tempos de Ló, comparando o dia de hoje com os tempos de Ló, o povo de Sodoma. Hoje viemos Ezequiel 16, no livro de Ezequiel, por Deus comparar Israel com uma mulher prostituta. Deus compara eles com Sodoma. Eu quero ler aqui para encerrar. Ezequiel 16, diz assim, Ezequiel 16, diz, verso 45, tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos, de seus filhos, vossa mãe foi etéia, vosso pai a morreu. Verso 46, tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita a tua esquerda, tua irmã menor, que habita em tua mão direita é Sodoma, e tuas filhas, todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste, mais do que elas em todos os teus caminhos. Ao verso 48 em diante, diz, vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou tua mão ao pobre e ao necessitado. Verso 50, se sobreveceram, fizeram abominação diante de mim, que as tirei dali, vendo eu isso. Aqui está falando da guerra que houve mais ou menos no ano 600 depois de Cristo, quando Nabucodonosor invadiu Israel duas vezes, uma na época de Jeremias, outra depois na época de Ezequiel. E Deus estava avisando, vocês estão igual a Sodoma, prostituta. Olha aqui como ele vê aqui ela, Ezequiel 16, 34, diz, assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres das tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tua paga, e a ti sendo dada paga, faz o contrário. Verso 35, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Se imaginou Deus chamar a igreja de meretriz? Lá em 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz, eu quero te preparar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Lá em Mateus 25, de 1 ao 13, Jesus compara a sua igreja com uma mulher que vai casar com o marido por causa da aliança. Ele diz, 10 virgens foram em conta do seu noivo, 5 eram loucas, 5 eram sábias. Quando o noivo chegou, elas bateram na porta. Abre a porta, sabe o que ele disse para ela? Não te conheço, a porta está fechada. Ele levou uma parte da igreja, a outra parte ele não levou, porque pessoas que não tem nada a ver com o testemunho de cristão estão andando para lá e para cá, mas nós estamos dizendo, olha, cuidado, porque Jesus vai voltar, e o dia de Cristo será igual ao dia de Ló. O mundo vai pegar fogo, Deus vai queimar tudo no planeta Terra, e a pessoa está dizendo, não, isso é só religião, eu não preciso mudar de vida, quem mente não precisa mentir, quem rouba não precisa roubar, quem é gay não precisa largar de ser gay, quem está lá no carnaval não precisa largar. Aqui está dizendo, 1 Coríntios 6,10, sodomita no céu não vai entrar, qualquer um que tem as práticas de Sodoma, Deus não vai perdoar. Mas o que ele diz? Para quê? Vamos se arrepender, vamos se encaixar, vamos servir a Deus, quem vai ganhar somos nós.